Bom dia a todos. Bom dia, né? A gente sempre brinca de falar bom dia, vocês começaram a brincadeira, mas começaram leve demais, né? Então vamos lá. Bom dia a todos. Aí, bom dia. A gente parece criança brincando, mas é bom, né? Começar o dia animado. E hoje é um evento importante. Mas, meus amigos, para além dos desafios do momento, é hora de tratar de transformações em curso das bases econômicas do país, Pedro. A conjuntura é promissora para o mercado imobiliário. Como sabem, aqui, os nossos ilustres convidados do setor público, setor privado, que representam segmentos da incorporação, da construção e do crédito imobiliário também. Destaco a presença entre nós de autoridades da área habitacional, o nosso ministro, que está aqui à direita, Gustavo Canuto, presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o senhor Carlos da Costa. Está aqui presente também conosco, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que irá participar do painel de reforma tributária com a gente, muito importante. Mas agora, vamos refletir um pouco sobre este momento de mudanças, entre as quais a definição de novas regras trabalhistas, com destaque para o trabalho nos fins de semana, preservada a folga semanal remunerada. Queria falar uma coisa importante aqui. Ontem eu encontrei um grupo enorme de pessoas do segmento de comércio. E no dia 7 de setembro, várias cidades brasileiras não abriram o comércio. Não precisa ir muito longe, né? Vai nos Estados Unidos, 4 de julho, é uma festa de compra, o comércio trabalhando, gente empregada. E aqui a gente precisa de gente empregada, nós precisamos de emprego. E um monte de cidade no Brasil, inclusive algumas capitais, no dia 7 de setembro, onde você deveria ter um movimento enorme no comércio, não aconteceu, ainda mais essa semana que foi criada aqui, a semana onde todos nós, inclusive da Abrainc, incentivamos as pessoas e demos descontos diversos para as pessoas. Isso aqui é uma reflexão, porque nós achamos que nós devemos conversar com os deputados, senadores, deputado Aguinaldo, que está aqui também, sobre esse ponto que seria importante ser revisto, porque isso gera emprego, gera renda, e é importante para o país agora. É notável que estejamos às vésperas da conclusão da reforma da Previdência, tão necessária para corrigir injustiças e contribuir para o equilíbrio fiscal com a economia de 876 bilhões de reais em 10 anos. Após a reforma da Previdência, virá a discussão de uma reforma tributária, tema fundamental para a economia brasileira. Lembrando que, segundo o Banco Mundial, no ranking de dificuldade de pagar impostos, o Brasil está na posição, Carlos, 186, 186, entre 190 países. A experiência mundial mostra que a habitação tem tratamento fiscal estimulante devido à sua importância econômica e social. É o que ocorre em grandes democracias, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Espanha, entre outras. O déficit habitacional atual, de 7,8 milhões de moradias, mostra a relevância social de um setor que ainda precisará de 9 milhões de moradias nos próximos 10 anos, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Somos a favor da reforma fiscal, que traga simplificação e não eleve a carga tributária para o setor de construção. Esse deve ser o caminho do Brasil nas questões tributárias relativas à construção civil, à incorporação e também aos instrumentos financeiros que asseguram o acesso das famílias à moradia própria.
A construção tem peso expressivo na formação bruta de capital fixo, isto é, na taxa de investimento. Do investimento se origina parte relevante do emprego na construção civil, que abriga mais de 10 milhões de trabalhadores formais e outros por conta própria. Em junho desse ano, a construção civil foi o setor que mais abriu vagas formais, 18,7 mil no país, segundo o CAGED. A construção civil e o mercado imobiliário ganham vigor após um quinquênio de aperto. O primeiro semestre marcou a retomada do setor de imóveis na capital. É o que mostra levantamentos da Abrainc, do Secov e de outras fontes. Há sinais de redução de estoque em algumas regiões. E já se nota a presença de investidores profissionais, locais e estrangeiros. Em São Paulo, quase 48 mil unidades foram lançadas na capital nos últimos 12 meses até julho. Constatou-se um aumento de 58,7% em 12 meses até junho do número de alvarás concedidos para a construção de edifícios em São Paulo. Também a comercialização de imóveis traz boas notícias. Ela foi recordista em junho na capital e segue firme. Em 12 meses até julho, foram vendidas na capital 38,4 mil unidades, ou seja, 37% a mais do que nos últimos 12 meses. Isto foi o melhor resultado em 10 anos. O programa Minha Casa e Minha Vida contribuiu para esses resultados com um papel relevante para manter o ritmo da atividade da construção, inclusive nos tempos de crise. O programa é responsável por cerca de 70% das vendas do setor imobiliário. Cabe enfatizar 3 aspectos. Primeiro, está em curso a retomada do crédito imobiliário. Em 12 meses até julho, os financiamentos concedidos com recursos da caderneta de poupança atingiram 67,6 bilhões de reais no sistema brasileiro de poupança e empréstimo, alta de 39% em relação aos 12 meses anteriores, segundo a pesquisa da ABCIP. Segundo, a Caixa Econômica Federal acaba de lançar o indexador IPCA, fundamental para qualquer mercado é mercado de capitais. E só o IPCA fará com que os bancos possam captar dinheiro nos mercados de capitais. Parabéns, Pedro. Acho que isso foi um feito muito importante para o mercado. Com isso, as prestações iniciais são menores, o que abrirá espaço para a chegada de novos mutuários. O debate sobre o fundo de garantia do tempo de serviço põe sob os holofotes esse instrumento essencial da política de crédito habitacional. Nossa visão é de que cabe manter em habitação o grosso dos recursos do fundo de garantia. O sentimento dominante é o de que as autoridades podem criar condições para o mercado imobiliário que ele seja um poderoso agente do crescimento econômico. E, sobretudo, que possa desempenhar papel decisivo na recuperação econômica brasileira, como ocorreu em todas as fases de saída das recessões nos Estados Unidos, desde meados do século passado. Isso será mais fácil no Brasil, assegurando a integridade do FGTS, adotando uma política tributária que preserve os instrumentos financeiros de longo prazo do mercado imobiliário e conferindo papel de destaque à política habitacional. É um bom momento para isso, pois os ventos parecem estar a favor da recuperação, apesar da lentidão de alguns indicadores, como os da indústria. Mas o produto interno bruto do Brasil avançou
0,4%, como vimos, e a construção civil 1,9% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2019. Ou seja, o nosso segmento puxa o PIB para cima. Comércio varejista cresceu por 3 meses consecutivos e as vendas de julho foram superiores em 4,1% do ano de julho, 4,1% de julho com relação ao julho do ano passado, segundo o IBGE. Setor de serviço também mostrou dados positivos, segundo indicadores das pesquisas de serviços divulgadas ontem. A Fundação Getúlio Vargas e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado constatam leve melhora na formação de capital fixo, embora a taxa de investimento ainda seja baixa. Os leilões de portos e aeroportos mostraram o apetite pela infraestrutura. A safra de grãos 2018-2019 será a maior da história, com 242 milhões de toneladas, superando de 2016 e 2017. Os mercados reagem favoravelmente, com destaques para as ações e títulos privados, inclusive de base imobiliária. Tão ou mais importante, os juros em queda não só favorecem os mercados de risco, como estimulam as pessoas físicas a tomar mais empréstimo. A taxa básica de 6% ao ano, com viés de queda, já permite reduzir o custo do crédito imobiliário e atrair novos compradores, pois as prestações cabem na renda familiar. A perspectiva de dobrar a relação entre o crédito imobiliário e o produto interno bruto a partir dos 9,5% atuais torna-se mais factível. Apesar do desemprego e das restrições globais, a economia do país traz algum alento. A construção tem tudo para retomar a prosperidade, somando o dinamismo dos empresários, à visão dos governantes que conhecem bem a força da construção como instrumento de progresso. Agradeço a todos imensamente por estarem aqui nessa manhã e tenho certeza que será uma manhã muito produtiva, com debates muito importantes. Muito obrigado.